que acontece na Universidade Federal do Paraná interessa aos paranaenses. E é por isso que a Gazeta do Povo acompanha o processo eleitoral para a escolha de reitor na UFPR. A eleição acontece nos dias 1 e 2 de setembro e será totalmente virtual. A gente vai fazer uma rodada de entrevista com os candidatos a reitor da Universidade Federal do Paraná. Neste momento, a gente vai conversar com o Ricardo Marcelo, que é atual reitor da Universidade Federal do Paraná e está disputando a reeleição juntamente com a candidata a vice, Graciela Monzon, que vai responder algumas perguntas agora sobre os rumos da universidade, como ele pretende gerir, né, ser o gestor da universidade nos próximos 4 anos, lembrando que a eleição acontece pela primeira vez em modo virtual nos dias 1 e 2 de setembro. Professor, a primeira pergunta, para a gente iniciar aí a conversa. Em quais aspectos o senhor acredita que o senhor diverge do seu candidato na disputa pelo cargo de reitor? Bom, antes de tudo, é um prazer estar aqui na Gazeta, um prazer falar contigo, Kátia. Eu acho excelente. A exemplo do que aconteceu na campanha passada, que a gente possa, inclusive, para um público mais amplo, externo da universidade, falar um pouquinho sobre a universidade, que tem sido objeto de tantos mal-entendidos nos últimos anos na universidade, na nossa sociedade. Kátia, eu acho que eu divirjo bastante. Até onde eu compreendo, né? Porque eu preciso dizer que, se nós olharmos os dois sites de propostas, você vai ver na nossa, a Chapa 2, a UFPR de todos nós, um plano de universidade, uma ideia de universidade, propostas, 15 eixos completos. Se você vai na chapa adversária, no site deles, você tem a maior parte dos itens em branco ou incompletos. Eu, de fato, não consigo comparar completamente as propostas e, portanto, e muita coisa eu nem sei onde eu divirjo porque eu não vejo as propostas. Mas eu poderia te dizer o seguinte, uma coisa de saída nós divergimos, quanto à leitura sobre a democracia interna da universidade. Eu tenho me comprometido desde o primeiro momento e tenho cobrado da chapa adversária sem que eles tenham dado nenhuma resposta para nós, tenho me comprometido com o respeito ao resultado desse processo eleitoral. Quer dizer, essa consulta que é feita, como você deve saber, desde os anos 80 na universidade, e desde então tem sido assim. Aliás, preciso lhe dizer que não é na Universidade Federal do Paraná apenas que isso acontece. Isso acontece na maioria das universidades federais brasileiras, que é uma consulta para toda a comunidade, né, uma etapa, digamos, do processo de escolha de reitor, para que nas etapas seguintes desse processo, essa etapa seja julgada relevante, mais importante. Eu estou dizendo desde a saída que para mim o importante é a vontade da comunidade. Quando eu pergunto isso para a chapa adversária, eu não tenho resposta. Então, a nossa ideia sobre democracia universitária, sobre o critério democrático que tem que presidir a escolha de reitor, há uma grande, aparentemente, né, há uma grande divergência de saída. Eu acho que há uma série de outras divergências, né? Como ele disse, no âmbito das propostas é um tanto difícil de dizer, mas eu acho que sobretudo do ponto de vista operacional, né? A outra chapa fala muito em resolver questões de burocracia e em solidificar pontes externas da universidade. Aqui nós falamos a mesma coisa, né? Eu acho que a gente tem que reduzir a democracia e solidificar as pontes, mas existem divergências no diagnóstico e talvez no prognóstico, né? Eu não acho que diminuir a burocracia. Veja, nós somos parte da administração pública, nós temos autonomia universitária, mas somos submetidos à lei, somos submetidos à Constituição, somos submetidos aos órgãos de controle, TCU, CGU, e isso não pode ser ignorado, de modo que tudo que a gente fizer, sobretudo na relação externa com a universidade, na captação de recursos, tem que ser feito com a total transparência. A gente tem que fazer isso seguindo as normas e seguindo as leis. Com isso eu quero dizer o seguinte, a gente pode diminuir a burocracia, mas a gente não pode eliminar a burocracia. Então não adiantam bravatas, dizer que vai resolver sem dizer como, nesse sentido, né? E a captação de recursos externos, que é uma meta importante, sobretudo nesses tempos em que a universidade tem sofrido orçamentariamente, é alguma coisa que nós temos que fazer, mas não no regime de, como nós chamamos de balcão, né? Eu tenho visto muitas vezes se dizer assim, não, vamos a Brasília, vamos sentar ali na antessala e vamos esperar. Não é assim que se consegue dinheiro em Brasília, né? Brasília, enfim, a relação com o MEC sempre é a partir de projetos, existe uma matriz de distribuição de recursos entre as universidades, e é assim que a gente tem que fazer, com relação boa, e para ter relação boa precisa ter liderança, precisa ter legitimidade com a nossa bancada, para que a gente
consiga emendas parlamentares e que consiga estruturar internamente, conhecendo a instituição, com bastante, digamos, experiência e com sensibilidade, os mecanismos para que a gente possa fazer as pontes públicas e privadas. A universidade tem essa vocação, é importante, inclusive, para a nossa formação de estudantes, para a nossa pesquisa e extensão em muitas coisas, e precisamos fazer isso. Então, nesse caso, por exemplo, que eu te exemplifico aqui, existem diferenças de estratégias, até porque não parece muito claro para mim quais são as estratégias do outro lado. Nós temos propostas claras com relação a isso. Eu poderia te listar ainda uma enormidade de diferenças naquilo que nós vemos em termos de extensão, de ensino, né, a crítica que tem sido feita à instalação do ensino remoto esse ano aqui na Federal, né, mas aí a gente gastaria toda a tua entrevista só falando nisso. Então, vamos continuar nessa linha. A UFPR forma milhares de profissionais que contribuem para a sociedade. De que forma o senhor acredita que a universidade pode colaborar ainda mais com o desenvolvimento em todas as áreas? Eu acho que colabora muito, e sempre pode mais. E acho que a gente tem que estar comprometido sempre em articular melhor as nossas ações com a sociedade em todos os âmbitos. E aqui são de maneiras muito diferentes, né? Eu acho que, por exemplo, nós temos um papel protagonista na formação de professores, né, as nossas licenciaturas, para aqueles que dividem muito a educação superior dos outros níveis de ensino, né, geralmente para atacar a educação superior, dizendo que ela tem muito dinheiro. Pois bem, lembrem que sem a educação superior, inclusive nas universidades federais, a gente não tem a formação de professores nos outros níveis de ensino. A gente precisa aprofundar isso e temos tentado, a todo momento, dar essa prioridade. Nós temos essa dimensão da educação profissional de estudantes, sobretudo que fazem cursos noturnos. Isso é crucial dentro da nossa universidade. Nós temos um setor específico disso. A nossa universidade é muito grande. A nossa universidade, enfim, tem dimensões profissionais e científicas praticamente de todas as áreas. Então, nós temos um compromisso de formar profissionais competentes, preparados para o mercado. Na medida em que a gente aperfeiçoa tudo isso, certamente a gente está cumprindo também a nossa função social. Me parece que hoje está muito evidente que uma das funções principais da universidade é a produção de conhecimento, o conhecimento de ponta, lá na fronteira do conhecimento. Você sabe, Kátia, que a Universidade Federal do Paraná é a absoluta liderança no Paraná, na produção de conhecimento, na pesquisa, na pós-graduação, é uma das protagonistas do Brasil, tem projeção internacional. Você sabe, por exemplo, né, que nós estamos participando da fase 3 da produção da vacina, lá do Instituto Butantan, que é uma das mais promissoras que existem para a Covid-19. Nós inventamos, um professor do nosso setor litoral, um teste de R$10, que nós estamos agora falando com o governo do estado para ter produção massiva. Você veja formas assim em que a pesquisa de ponta, que só é capaz de acontecer na universidade pública, no caso brasileiro é assim, que pode trazer tantos benefícios. Hoje a gente tem falado muito que se a gente tivesse com a universidade, a ciência, essa ciência de ponta, mais fomentada ao longo da última década, digamos assim, a gente estaria melhor preparado para essa pandemia. Deixa eu acrescentar ainda uma outra dimensão muito importante da nossa universidade, que é o desenvolvimento regional. Hoje nós somos uma universidade multicamp. A gente está no litoral do estado, nós estamos no oeste do Paraná, nós estamos no norte do Paraná. Aonde a universidade entra, ela transforma a realidade. Ela costuma se relacionar muito bem com a comunidade local e ela transforma a realidade. Não apenas, enfim, no nível cultural, civilizacional, os índices de desenvolvimento humano, mas inclusive do ponto de vista econômico. Acrescento ainda isso. A universidade tem esse papel. Ao cumprir a sua função de desenvolvimento regional, de formar novas gerações, de produzir conhecimento, nós somos um grande motor do desenvolvimento econômico. Não existe desenvolvimento econômico num país, particularmente com as características do Brasil, sem que haja pujança do ponto de vista da produção da ciência e tecnologia. Ciência e tecnologia é que faz a indústria se renovar. Ciência e tecnologia é que faz com que o agronegócio, por exemplo, possa se desdobrar e ser mais produtivo. A gente não pode pensar no aumento de produtividade do agronegócio, você lembra que o Paraná era sempre chamado do celeiro do Brasil, né? Sem a pesquisa que é feita dentro das universidades públicas. Te dou um exemplo, entre tantos, existe um projeto que estão envolvidas basicamente universidades federais para desenvolvimento de genético da cana-de-açúcar, né, chamado RIDESA. Hoje, mais de 70% das plantações de cana-de-açúcar decorrem dessa atividade científica
em que a Universidade Federal do Paraná, inclusive, está bastante envolvida, né? Eu me lembro, e sempre cito isso nas cerimônias, que nos anos 40 do século passado, a produtividade por hectare de soja era de 800 quilos. Hoje, na média, é de 3 mil quilos. Na verdade, no oeste do Paraná, é muito mais do que 3 mil. Veja, de 800 para 3 mil. Isso não é obra do acaso, isso é obra da ciência e da tecnologia, isso é obra das universidades públicas, onde está concentrada a ciência e tecnologia majoritária. Eu queria falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Desculpa, pode concluir, por favor. Só tentar mais uma dimensão que me parece crucial. Agora a gente está nesse momento de pandemia e a gente vê como a universidade é também o motor da soberania nacional. Se a gente não produz conhecimento autônomo, né, a gente produz dependência. Se não apostar nas universidades, a gente não garante soberania nacional. Portanto, perceba, a universidade ela precisa ser reconhecida, ela precisa ser valorizada, porque ela pode contribuir efetivamente com a sociedade muito. Mas para isso ela precisa ser valorizada. Se cortam os nossos meios, evidentemente que a gente não consegue cumprir a função para a qual nós existimos. Exato. O senhor falou sobre alguns aspectos que são um pouco mais abstratos e não por isso menos importantes da produção do conhecimento, né? E falou de algumas questões aplicadas. Eu queria discutir um pouquinho essas questões aplicadas, porque essa é uma cobrança social que existe muito premente, assim, né? E tem a ver bastante com inovação, né? Há uma discussão de como que a universidade poderia ser um impulsionador de inovação no campo da realidade, né, no campo prático, assim. O senhor poderia citar mais alguma iniciativa da universidade nessa área de incentivo à inovação? Claro. Veja, deixa eu te dizer que a universidade precisa fazer muito mais, você tem razão, esse é um diagnóstico que nós temos. Mas apesar disso, Kátia, se você pega o ranking universitário da Folha, talvez seja o ranking nacional mais conhecido, nós somos a 4ª universidade brasileira em inovação. Universidade brasileira, né? Então, quer dizer, a Universidade Federal do Paraná tem feito bastante. Mas, claro, a gente tem que fazer mais. E aqui, na verdade, não é só uma questão de vontade da universidade, porque a vontade para isso não falta. Mas a gente precisa ajustar, né, muito as duas partes envolvidas num processo como esse. Tanto os nossos cientistas, que precisam, às vezes, sair da sua própria lógica do laboratório, olhar para a sociedade, ver as necessidades concretas da sociedade, mas, às vezes, também nos nossos parceiros interlocutores. Eu posso lhe dizer com toda a segurança, que embora nós tenhamos, e temos muitos, hein, nós temos muitos convênios e contratos com empresas privadas e públicas desenvolvendo produtos, isso é o que não falta na universidade. E temos excelentes parceiros. Mas eu posso fazer um diagnóstico, em termos nacionais, que o empresariado brasileiro, ele precisa também aprender a se relacionar melhor, de uma maneira de duas vias, com a academia. A exemplo do que acontece em outros países. Já que você quer um exemplo concreto, deixa eu lhe falar de uma pesquisa dessas aplicadas e que tem uma função crucial, precisamente no agronegócio, que é uma pesquisa feita há tanto tempo e que era pesquisa básica, perceba. Uma pesquisa básica feita lá no nosso departamento de bioquímica, que é um dos orgulhos da nossa universidade, nota máxima na avaliação da pós-graduação do MEC, etc., que é sobre uma bactéria chamada Azospirillum, que é responsável pela fixação do nitrogênio vegetal. O que isso significa? Que essa bactéria cumpre a função substitutiva de vários fertilizantes nitrogenados. Na medida em que a gente usa essa tecnologia, que perceba, durante muito tempo teve que ser feita só em laboratórios, sem um retorno imediato, pesquisa básica, portanto, na medida em que ela começa a poder ser aplicada, depois de todo esse ciclo da pesquisa básica, ela economiza milhões de dólares para o nosso agronegócio. É exatamente nessa fase agora, nesse salto que nós estamos, né? Quer dizer, passando para a dimensão da inovação, para a transferência de tecnologia, né? Para a pesquisa aplicada, e a universidade como ator principal. Você não consegue um salto desse sem a inovação que é produzida dentro da universidade. Deixa eu lhe dar um outro exemplo, o grafeno. Nós sabemos que o grafeno está muito na retórica pública, o nosso presidente da República fala muito sobre o grafeno. Nós aqui na Universidade Federal do Paraná temos um protagonismo tremendo na pesquisa sobre o grafeno. Aliás, como a UFMG, como a USP também, né? Grandes cientistas que estão fazendo isso hoje lá na Universidade Mackenzie são cientistas formados aqui na nossa universidade, no seu âmbito de pós-graduação, aqui na UFPR. O grafeno é uma pesquisa que está precisamente nessa transição da parte básica para a parte aplicada. Ainda não chegou lá.
né? Mas a universidade é única, que a partir de todo o esforço que faz, às vezes sem retorno, às vezes a fundo perdido, mas ciência é assim, é tentativa e erro. E é por isso que o financiamento público da ciência é tão necessário, inclusive do ponto de vista econômico, né? Então, com todo esse ciclo, daqui a um tempo, a gente vai conseguir dar um grande salto nisso, que de fato tem virtualidades tecnológicas muito grandes. A universidade tem que caminhar muito nisso, isso é estratégico, estamos de acordo. Ok, o senhor já falou bastante, mas eu acho que é o caso de reforçar, né, a importância do investimento público. A partir da pandemia, a importância da saúde pública apareceu muito, a importância das universidades nesse processo e, portanto, da discussão da ciência, da pesquisa, da extensão, como o senhor mesmo mencionou, né. A universidade contribui de várias formas, o senhor citou a vacina, a gente sabe do HC, né, a importância do HC na estrutura de saúde do Paraná e até do Brasil. De que forma o senhor destacaria outros exemplos da participação da Universidade Federal nesta questão do combate à pandemia de coronavírus no momento? Olha, Kátia, eu tenho dito muito nessa campanha assim, essa pandemia é uma desgraça, um drama humano, todos estamos passando por isso, ainda vai demorar um pouquinho, mas ela, pelo menos para as universidades, ela trouxe alguma coisa de bom. Enquanto vinha uma retórica lenta e injusta contra as universidades, a inutilidade social, enfim, as suas pesquisas irrelevantes, pois bem, agora, nesse momento, quando a gente chegou na pandemia, que todo mundo prestou atenção, como a ciência é importante, como os cientistas precisam ser ouvidos, e a ciência e os cientistas estão, sobretudo, dentro da universidade pública brasileira. No nosso caso, na Universidade Federal do Paraná, isso foi eloquente. A universidade, me desculpe dizer, deu um show, deu um banho nesse momento da pandemia. E aqui eu abro um parênteses para lamentar. O meu adversário foi no Instituto da Engenharia do Paraná, por esses dias, falar sobre a universidade e repetiu todos os estereótipos negativos que a gente ouve por aí contra a universidade pública e amesquinhou tanto a participação da universidade no combate à Covid-19, dizendo, é só máscara, só fizeram álcool e máscara e consertaram equipamentos. Bom, a gente tem que conhecer a universidade e, de fato, fizemos máscaras, fizemos muito álcool em gel, que salvou vidas. Em primeiro lugar, vamos dizer isso, salvou vidas. Também fizemos conserto de respiradores, mas fizemos muito mais. Lembremos que o maior hospital público do estado do Paraná, o nosso hospital de clínicas, é o hospital da universidade, é o hospital escola da universidade. Ali a gente disponibilizou centenas de leitos para o combate à Covid. E eu preciso lhe dizer, Kátia, perdão, que os casos mais complicados da Covid, a saúde pública está mandando para o HC, porque ali nós temos as condições estruturais melhores, me parece, aqui do ponto de vista local. A gente está salvando vidas, a gente está no fronte. Já houve pessoa, um servidor nosso da área de saúde, que morreu. Nós tivemos combatentes que morreram no fronte. Então, amesquinhar essa participação da universidade é de fato triste. Mas o nosso show não fica só aqui, não fica na produção de álcool que os nossos campi do interior fizeram, não fica só na descoberta de um teste novo da vacina, um teste novo para detecção, né, da Covid, que foi feito por um professor lá do setor litoral. Vejam, né, isso que eu mencionei no início, isso provavelmente tem uma produção em massa pela conversa que estamos tendo agora. Não foi só, enfim, na área biomédica, nos convênios que tivemos com o Estado do Paraná, nos presídios, os editais da Fundação Araucária, mas também na área de georreferenciamento, nosso pessoal das ciências da terra, também nas projeções matemáticas que o nosso pessoal das ciências exatas, da estatística, da matemática, estavam fazendo. Também na parte, veja, de psicologia. As humanidades têm um papel aqui, porque a gente precisa entender o mundo da pandemia e do pós-pandemia, inclusive no âmbito das humanidades. O pessoal da psicologia tem trabalhado muito, inclusive dentro da nossa gestão agora, de maneira remota, na maior parte das vezes, para, enfim, não só estudar, como aplicar todas as alterações do ponto de vista da afetividade e do convívio que impactaram nesse momento tão forte, como a política está impactando, como a sociabilidade, como o direito, que é a minha área, a forma de interpretação e de produção das normas, nesse momento excepcional, é tão diferente. Tanto é que nós, na universidade, fizemos editais com recursos próprios para atender aquilo que nós chamamos de desaceleração da pandemia, voltados não só à área biomédica, naturalmente é a grande protagonista nesse momento, mas também para atender a todas as áreas do conhecimento, para pensar esse mundo da pandemia e da pós-pandemia. Eu preciso lhe dizer que o show que nós estamos dando agora, nesse momento da pandemia, tanto no fronte direto, quanto na reflexão,
quanto na contribuição com, enfim, com o poder público nisso. Nós estamos sendo parceiros. Recebemos verbas do Ministério da Educação já há alguns meses sobre isso, aplicamos todas as verbas, etc. Mas eu dizia, não só estamos dando um show nessa área biomédica, mas estamos também preparando a sociedade, e só a universidade pode fazer isso de maneira competente, para esse momento posterior, o da pós-pandemia. São as nossas competências que podem fazer isso. Eu acho triste que pessoas de dentro da nossa universidade amesquinhem essa grande contribuição que envolveu praticamente toda a universidade, todos os setores de Curitiba e de fora. Eu tenho muito orgulho de tudo aquilo que a Universidade Federal do Paraná tem feito e o nosso Hospital de Clínicas tem feito nesse momento de combate à Covid-19. Reitor, ainda falando da questão do momento de pandemia, a universidade decidiu, né, não oferecer aulas virtuais para os alunos durante a maior parte aqui do tempo da pandemia, né? Como é que foi essa decisão? Quais foram as bases dessa decisão? O que o senhor pensa sobre isso? Eu não partiria dessa premissa, Kátia, com todo respeito. Não é que a gente optou por não fazer, não é assim. É que a universidade pública funciona de modo diferente das instituições privadas. Eu respeito muito a estratégia que foi dada de um retorno muito breve, muito rápido das instituições privadas, mas isso obedece à própria lógica deles, né? Inclusive de manter o cliente, né? A universidade pública tinha desafios a colocar. Desafios como, por exemplo, o treinamento do nosso pessoal. Embora a universidade tenha investido muito num projeto que nós chamávamos de UFPR híbrida ao longo dos últimos anos, a universidade estava trabalhando bastante nisso, apostando na tecnologia, a grande realidade é que boa parte dos nossos professores e técnicos, para não falar dos estudantes, não estavam ambientados com as plataformas digitais. Houve ainda um grande debate interno. Muita gente conceitualmente estava sendo contra, lá em março e abril, contra o ensino remoto, que confundiam imediatamente com educação à distância, né? Na verdade, as coisas não são exatamente sinônimos, dizendo que aquela qualidade que é própria da universidade pública e da nossa Universidade Federal do Paraná não poderia ser amesquinhada e, portanto, isso teve que ser colocado no debate. Mas mais importante do que isso, Kátia, nós temos na universidade, isso não é segredo para ninguém, desde a edição da Lei 12.711 de 2012, a Lei das Cotas, que nós temos um contingente imenso de estudantes com grande vulnerabilidade socioeconômica, nós e todas as universidades brasileiras, né? É a política de cotas definida em lei. Isso significa o seguinte, a gente não poderia fazer, assim, no estalar de dedos, a inserção no ensino remoto que fosse excludente, que pudesse incluir alguns e excluir outros, né? Nós trabalhamos desde o início da pandemia com esse problema, conversando com os estudantes, que percebam, a universidade funciona democraticamente, a lógica é outra, né? A gente tem que ir conversando no passo a passo. E a quantidade de reuniões que a gente fez nesse primeiro semestre, você não tem ideia, tanto com os estudantes quanto com os coordenadores de curso. Nós fizemos uma ampla pesquisa para entender exatamente o número e quem eram os nossos estudantes que tinham dificuldade de inclusão digital, que não tinham equipamentos ou que não tinham planos de internet. Nós terminamos essa pesquisa lá pelo mês de junho. Nós implementamos um plano de inclusão digital, Kátia, que foi modelo no Brasil inteiro. Nós fomos os pioneiros, a primeira universidade que fez esse plano de inclusão digital. Todas as universidades, as grandes universidades federais brasileiras, nos seguiram nesse ponto. Nós fizemos concomitantemente um debate interno com todos os foros, porque aqui não se decide de cima para baixo. Não é assim. Não dá para ter dentro de uma universidade pública que se pretende democrática e que se coloca a democracia como eixo fundamental esse tipo de prática. Fomos conversando. A democracia dá trabalho e nós enfrentamos esse trabalho. Finalmente, veja, nós aprovamos no primeiro momento a entrada no ensino remoto na pós-graduação, ela entrou muito antes da graduação, já está funcionando há muito tempo, e uma série de atividades não obrigatórias de graduação. Até que, com a inclusão digital, garantindo a inclusão digital de todos e garantindo o diálogo, convencendo, inclusive, aquelas pessoas que tinham resistências, a gente sabe como tem pessoas com resistência à tecnologia, que era muito importante dar esse passo, até pela expectativa de pandemia que tínhamos. Em março, todo mundo achava que em agosto tudo estaria normal. Agora a gente está vendo que não é assim, a gente teve que trabalhar com outro horizonte, a gente prosseguiu conversando, sempre ouvindo os nossos cientistas. Pois bem, aí fizemos, depois de tanta lapidação, uma resolução que foi aprovada por unanimidade dos nossos conselhos, e acontecer isso em ano de eleição, eu te digo que não é normal dentro da universidade, e implementamos, Kátia, de maneira pioneira. Nós não demoramos.
nós fomos a 9ª Universidade Federal Brasileira, a 9ª universidade, nós temos 69 no Brasil, fomos a 9ª Universidade Federal Brasileira que implementou o ensino remoto emergencial. As outras grandes universidades federais, porque junto conosco só tinham universidades menores, as outras grandes universidades federais, como a UFMG, a URGS, a UFSC e a UFRJ, entraram muito depois, algumas delas, inclusive, nessa semana ou na semana passada. Portanto, se nós olhamos o contexto das universidades federais, e eu te diria que quase metade delas ainda não entrou no ensino remoto emergencial, nós, Universidade Federal do Paraná, puxamos a fila. E mais, demos o exemplo, o modelo, inclusão digital, o modelo do nosso ensino remoto para as demais universidades. Ok, vamos para uma outra área de conversa aqui. O ministro da Educação, o Ministério, na verdade, da Educação, apresentou o projeto Futurice, que acabou sendo rejeitado pelo Conselho Universitário da UFPR. Como é que foi esse processo? Como que a universidade via esse projeto do Ministério do MEC? Veja, Kátia, foi primeiro, como você bem falou, a gente colocou isso no Conselho Universitário. Não foi uma decisão do reitor, da vice-reitora. A gente fez um processo de discussão interna, que foi muito rápido, porque o governo deu pouco tempo para a gente, né? Ele apresentou o projeto sem que nenhuma universidade tivesse tido acesso antes a essa minuta e falou, olha, vocês podem mandar sugestões até, acho que tínhamos mais ou menos um mês. Nós fizemos isso de maneira institucional. Não fizemos de maneira política, ideológica, como tantos agora, nesse momento, né, estão aproveitando para dizer. Nós fizemos um estudo, e a gente está falando da primeira versão do Futurice, né, Kátia? Porque depois houve uma segunda e houve uma terceira. Aliás, me parece que a segunda e a terceira versão do Futurice, inclusive, se aproveitaram muito do debate que nós fizemos. Kátia, a Universidade Federal do Paraná se debruçou sobre ela. Nós produzimos um documento de 46 páginas. É um documento que foi considerado o mais consistente entre todas as universidades brasileiras de análise do projeto de lei do Futurice, daquela minuta que havia na época, né? Tanto que o Conselho das Fundações de Apoio, o CONFIES, que existe, que é presidida por um professor lá do Rio de Janeiro, deu um prêmio para a nossa Universidade Federal do Paraná como a maior reflexão e a mais qualificada sobre o Futurice. Então a gente não falou assim, não queremos, não vi, não gostei. A gente analisou, sob o ponto de vista de inconstitucionalidades, de eventuais ofensas à autonomia universitária, do problema de nos submetermos, à lógica das organizações sociais, né, que era um modelo que estava colocado ali. Discutimos a questão de que ali a ciência ela estava exclusivamente pautada e privilegiando a chamada ciência aplicada, deixando de lado as ciências básicas, que são fundamentais, inclusive, para a ciência aplicada, como no exemplo que eu dei há pouco sobre o azospirilo, e também deixava de lado as humanidades. Os servidores técnico-administrativos não apareciam naquela primeira versão do Futurice, como também a extensão. Então, assim, a gente fez uma análise, uma radiografia, uma ampla discussão, e aprovamos um documento sóbrio. Foi esse documento técnico e sóbrio que fundamentou uma decisão unânime, né, dos 60 e tantos membros do nosso Conselho Universitário. Fizemos uma discussão madura e institucional. E acho que contribuímos, inclusive, com o debate do governo naquela época, para que ele pudesse evoluir o projeto, como de fato ele transformou o projeto depois, acolhendo muitas das coisas que nós colocamos no nosso documento. O senhor, durante o seu mandato, o senhor enfrentou vários momentos de desafios de gestão, né? O senhor experimentou, por exemplo, a situação de estar à frente da federal durante aquele contingenciamento de gastos que foi anunciado pelo governo federal. Agora, há uma perspectiva, pensando no orçamento do ano que vem, de um corte, aí, uma redução na casa de 50 milhões de reais. Como é que o senhor pretende lidar com essa situação, caso eleito? Veja, de fato, né, eu até acrescento, nós tivemos um grande bloqueio, contingenciamento aqui, a semântica para mim não importa muito, no ano passado, em 2019, mas se você lembrar bem, nós tivemos um outro contingenciamento imenso no ano de 2017. E lembremos que as universidades já vinham sendo contingenciadas desde antes. Houve um contingenciamento importante também lá em 2015. Né? Então isso é alguma coisa que está acontecendo há bastante tempo. E essa gestão foi marcada muito por essas reduções orçamentárias, num momento, perceba, em que a gente quase já não tem mais gordura para queimar.
Eu acho que a gente tem que esperar. Bom, tem que esperar para ganhar essa eleição, para tomar posse para um outro mandato, naturalmente, né? Mas uma vez acontecendo isso e dando certo, nós temos que esperar qual vai ser o critério de distribuição geral, né? E o critério do corte. Eu tenho ouvido falar que o corte pode ser linear, e daí vai implicar mais ou menos nesses valores que você menciona, ou pode não ser linear, e daí os valores podem ser diferentes. Nós temos que ver qual que é o cenário. É difícil fazer uma previsão, porque, como eu te disse, hoje a universidade tem pouca gordura para queimar, né? Eu acho que, de um lado, nós temos que continuar apostando, como temos apostado, de maneira competente, de maneira transparente, mas sem renunciar ao nosso caráter e à nossa racionalidade pública. Nós temos que apostar na captação de recursos externos, né? Isso é importante. Mas perceba, Kátia, isso não resolve o nosso problema. Por mais que a gente multiplique por 2, 3, 4, 5, a maneira como a universidade hoje é estruturada em termos orçamentários, nós dependemos muito do orçamento público. A gente pode minorar problemas. A gente tem que administrar essa carência, que nem, enfim, numa família, né, que tem o seu orçamento diminuído quando alguém perde emprego, a gente vai ter que administrar internamente. E a minha experiência, que está lastreada, enfim, nesses 4 anos muito difíceis, eu posso dizer que exige o seguinte: exige legitimidade do gestor para poder conversar com todo mundo. A gente precisa ter aquele pacto interno. Olha, a gente vai precisar diminuir as coisas, cada um diminui o seu aqui, nisso e naquilo. Se não há legitimidade e não há capacidade de diálogo interna, esqueça. Isso, a família briga, né? Tem até um ditado, agora não me lembro qual que é, né? Quando falta, enfim, feijão, todo mundo briga, alguma coisa assim. Não. A gente tem que ter a legitimidade interna, a confiança na liderança da universidade. Já fizemos isso em 17, já fizemos isso em 19, para que a gente consiga, como instituição, apesar da crise, caminhar adiante, tal como nós caminhamos nesse momento. Eu estou enfatizando isso para mostrar que a legitimidade de uma liderança na universidade não é acessória, não é um assunto político ideológico, é alguma coisa que compromete ou não o próprio andamento da instituição. Foram identificados desvios de bolsas de pesquisa, situação anterior à sua gestão, mas que acabou envolvendo a sua vice, que foi absolvida pela justiça, né? No processo, a justiça considerou que ela não tinha culpa e, portanto, a absolveu. Mas de que forma isso afetou a sua gestão? Chegou a afetar a sua gestão em alguma medida? Veja, Cátia, me lembro, você inclusive era repórter, né, que fez muitas coisas ali, naquele momento. Eu tinha 2 meses de gestão, eu tinha 2 meses de reitoria, quando aconteceu aquela operação policial. Quero lembrar que era um contexto em que estavam acontecendo muitas operações policiais nas universidades brasileiras, 2 meses antes na URGS, 4 meses depois na UFSC. Lá todos lembramos da tragédia que aconteceu, inclusive com o suicídio do reitor, na época, e em dezembro do ano seguinte na Federal de Minas Gerais. É bom que a gente lembre disso. UFSC, URGS, o FMG e o FPR são 4 das instituições mais importantes do Brasil. E, coincidentemente, num arco de 12 meses, elas foram tratadas como foco de bandidos. Em alguns lugares, Kátia, como, por exemplo, no caso da UFMG, toda a rumorosa operação policial, que inclusive conduziu coercitivamente, na época, o reitor e a vice-reitora, acabou em nada. Não teve nada. No nosso caso, tinha, sim, um desvio de verba, que foi apurado, e os responsáveis eram 2 pessoas, ou 3 pessoas, que estão presas, né? Inclusive pessoas aposentadas, que trabalhavam na nossa pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação há 30 anos e que tinham confiança de todo mundo. Um problema lamentável, mas, Kátia, um problema que qualquer instituição, pública ou privada, poderia estar sujeito, sobretudo uma instituição gigante como a nossa universidade. Veja, não estou diminuindo a gravidade do problema, mas eu estou diminuindo a gravidade daquilo que na época foi falado. Levaram mais de 20 ou 30 pessoas em condução coercitiva, fizeram, enfim, daquilo um grande escândalo que, no fundo, com o passar do tempo, com as decisões judiciais, nós vimos que era muito, mas muito menor do que aparentava inicialmente. E você fez bem em lembrar. A nossa atual vice-reitora, a querida professora Graciela Inês Bolzon de Muniz, um orgulho para essa universidade, pesquisadora nível 1A do CNPq, quer dizer, é o topo da pirâmide da ciência e dos cientistas brasileiros. Ela, porque tinha sido coordenadora de pesquisa na gestão anterior, ela foi, enfim, colocada no bolo, e as decisões judiciais que saíram, inclusive recentemente, há cerca de 2 ou 3 semanas, a inocentaram completamente. A exemplo dela, tantos outros servidores, essas dezenas que eu falei, foram todos inocentados. Na verdade, de dentro da universidade, 3 pessoas foram envolvidas. Como é que nos afetou isso? E nos afetou.
porque a gente não pode tolerar desvio nenhum dentro da universidade. Nós, claro, houve um problema interno, a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação ficou desestruturada muito naquele ano de 2017, por isso ninguém queria assinar nenhum documento naquele ano, todo mundo ficou muito chocado com aquilo, mas, sobretudo, nos afetou no sentido que a gente teve que investir, como de fato investimos, fortemente, no controle e na transparência. Hoje, Kátia, aquele tipo de fraude que você apurou muito bem, que era uma fraude tosca no final das contas, né? Era uma fraude, enfim, que acontecia por uma ausência de controle, porque as pessoas faziam tudo na mão, etc. Isso seria absolutamente impossível de acontecer atualmente na Universidade Federal do Paraná. Aliás, não só nesse sistema das bolsas da PRPPG, da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, como em qualquer outro tipo de bolsa. Nos afetou, portanto, para que a gente aprendesse, né? Para que a gente pudesse evoluir, para que a gente pudesse caminhar bem. E hoje eu posso lhe dizer que a nossa universidade tem uma governança interna muito mais competente, né, e uma atenção vigilante com o dinheiro público para que essas coisas jamais voltem a se repetir. Ok. Outra área de conversa agora. O presidente Jair Bolsonaro nem sempre nomeia o mais votado nas eleições das universidades. Recentemente aconteceu na Universidade Federal do Semiárido, por exemplo, né, de que o mais votado não foi o nomeado. O senhor acredita que isso pode acontecer aqui na UFPR? Não, eu não acredito, Kátia. Nós somos muito diferentes, tanto lá do Semiárido, quanto de uma série de outras universidades em que isso, de fato, aconteceu, né? Eu acho que nós temos aqui circunstâncias diferentes, né? Primeiro que a Universidade Federal Rural do Semiárido é uma universidade muito pequena, muito nova, ela não tem uma identidade estadual, né? Ela está em vários estados lá do Nordeste, do Semiárido, e, portanto, ela não tem o peso que a nossa Universidade Federal do Paraná tem. Nossa universidade é a mais antiga do Brasil, nós vamos fazer 108. Nós somos a alma mater da sociedade paranaense, nós estamos no colo da sociedade paranaense. Então, isso já faz toda a diferença. Se você me perguntar de uma outra questão política, me parece que hoje o Nordeste, enfim, né, e os estados do Nordeste, onde essa Universidade do Semiárido está inserida, são de estados de oposição ao governo federal. Esse não é o caso do Paraná. O nosso governador Ratinho Júnior tem uma interlocução positiva com o Executivo Federal, e isso também conta, porque ouvi do próprio governador Ratinho Júnior que ele, obviamente, se compromete em valorizar a vontade da Universidade Federal do Paraná. A vontade não do candidato A ou B que venha ganhar essa consulta, mas a vontade da universidade. E eu não esperaria outra coisa do nosso governador, né? Nosso governador será, portanto, um porta-voz da vontade da UFPR, qual chapa venha a vencer. Nós temos uma excelente relação com a nossa bancada, né? Eu quero relembrar que no ano passado, quando estavam acontecendo aqueles bloqueios orçamentários severos, nós, pela primeira vez na história da Universidade Federal do Paraná, trouxemos os parlamentares lá na nossa sala dos Conselhos Superiores. Estavam presentes os 3 senadores da República Paranaense. Nunca eles estiveram juntos na universidade ao mesmo tempo. Nós trouxemos boa parte da nossa bancada federal, inclusive da bancada federal que a gente localizaria de centro-direita, com quem nós temos uma interlocução excelente. Nós temos uma interlocução excelente com toda a bancada, né? Nós somos reconhecidos como interlocutores abertos e plurais, como tem que ser o interlocutor que comanda a Universidade Federal do Paraná. E eu tenho convicção que os representantes do povo paranaense, os deputados, como os representantes do Estado paranaense, os nossos senadores, patrocinarão a vontade da Universidade dos Paranaenses. Não o nome A ou o nome B, mas em respeito a essa imensa comunidade de 40 mil pessoas que nesse momento está se debruçando por uma escolha interna e que seria muito traumático, não só para a universidade, mas para o Paraná inteiro, que essa vontade não fosse observada. Então, é exatamente por isso, dadas as peculiaridades e as circunstâncias internas aqui, nossas, muito diferentes de outros casos, que eu confio que haverá, da parte do Executivo, a nomeação do mais votado. A chapa adversária questiona o fato de o senhor não ser professor de carreira, aprovado em concurso para o cargo, mas ser cedido pelo governo federal. O senhor poderia falar sobre isso? Estão errados. Isso é uma mistificação. Eu sou professor de carreira. Eu fiz concurso público, primeiro com professor substituto, depois com professor de carreira,
concurso de provas e títulos. Na época eu fiz concurso de professor assistente em 1998. Está documentado. Dizer que eu, reitor da universidade, pesquisador nível 1B do CNPq, que dediquei minha vida à pesquisa e à universidade não sou professor, só pode ser uma coisa surreal nesse momento de campanha, né? Depois de professor assistente passei para adjunto para associado e hoje estou no topo da carreira, sou professor titular. Eu sou professor. Inclusive a chapa adversária foi punida pela comissão de ética aqui da nossa eleição por disseminar esse tipo de confusão. O que acontece é que eu nunca fui professor de dedicação exclusiva, né? O que não é nenhum problema. Hoje eu quero saber quem na universidade vai questionar a minha dedicação à universidade, mesmo não sendo professor de dedicação exclusiva. Eu quero lembrar que o professor Moreira, que foi reitor em 2 mandatos, não era dedicação exclusiva. Eu quero lembrar que o professor Luiz Edson Fachin, na época diretor da Faculdade de Direito, que concorreu com o professor Moreira em 2001, não era dedicação exclusiva. Quero lembrar que o nosso ex-vice-reitor, nos 2 últimos mandatos, Rogério Molinari, médico, também não é dedicação exclusiva. Quer dizer, não é um requisito legal e é bobagem. Esse tipo de alegação é cortina de fumaça, Kátia, sabe? Então assim, eu acho que seria tão melhor se a universidade focasse nas propostas, nesse seu momento de campanha, fosse na bola e não fosse na canela. Eu sou professor titular dessa universidade, como atestam, sei lá, eu nunca contei, mas as 25 homenagens que eu tive de formatura, as dezenas de orientandos de mestrado e doutorado que eu tive até hoje, né? O fato de eu ter sido presidente da minha associação científica, de eu ser pesquisador do CNPq, a minha vida à universidade, todo mundo sabe disso. Eu sou reitor da universidade hoje, estou terminando meu primeiro mandato, e com essa gana de fazer um segundo, né? Isso é discutir cortina de fumaça. Também é alvo de questionamento pela chapa adversária uma medida judicial que o senhor teria impetrado para receber vencimentos acima do teto constitucional. O que houve? Em 2017, o Supremo Tribunal Federal teve uma decisão em repercussão geral que dizia o seguinte: e para quem tem 2 cargos públicos de maneira lícita, como é o meu caso, hoje eu estou afastado do meu outro cargo público, né? Eu me dedico exclusivamente à reitoria da universidade desde o início, desde sempre, né? E desse outro cargo público eu estou há 12 anos afastado. O Supremo Tribunal Federal, em 2017, dizia que o cálculo do teto constitucional não poderia somar as 2 remunerações, mas fazer esse cálculo separadamente. É alguma coisa que teve, na linguagem jurídica, repercussão geral. O Supremo Tribunal Federal falou que isso é lícito. Naquele momento eu falei, ora, eu tenho direito, o Supremo Tribunal Federal está fazendo isso. Em 2017 eu entrei com a ação, passou uma semana e meia, eu desisti da ação. A gente estava discutindo na época as possibilidades de convênios e contratos dentro da universidade, e numa das resoluções que a gente estava aprovando na época, a resolução que veio a tomar o número 4117, a gente falava que os pesquisadores em convênios e contratos tinham que receber no máximo até o teto constitucional, e eu pensei e falei, sabe do que? Eu acho que não é adequado agora que eu misture aqui, alguém pode invocar isso, né, de alguma maneira distorcida, e eu desisti da ação. Então assim, Cátia, uma ação que eu entrei, e uma semana depois eu desisti da ação em 2017. Então assim, agora, nesse momento de campanha, questionar o fato de eu ter entrado com uma ação que é amparada numa decisão com repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, para tentar politizar o salário das pessoas, às vezes eu tenho percebido que talvez a campanha adversária ela está excessivamente preocupada com o que externamente vão dizer mais do que com aquilo que se diz internamente. Então eu daria esse conselho para a chapa adversária, com essa obsessão em ficar discutindo o meu salário, e falando que eles ganham a mesma coisa, que eles ganham o salário de professor, eu acho que lá fora vão começar a achar que eles são comunistas. Isso vai começar a pesar para eles. Ok. Ainda sobre as acusações, não seriam acusações, mas os argumentos, né, dos outros da chapa adversária, né, tem se dito nos debates a respeito de uma dúvida com relação à abertura do processo de inscrição das chapas, como se houvesse
em algum momento, a situação, né, dentro da universidade, tentado evitar que houvesse uma concorrência. O que o senhor poderia dizer sobre isso? Cortina de fumaça, Kátia. Nem sei o que responder sobre isso. Né? Eu espero só que essas cortinas de fumaça não sejam alguma coisa que estejam sendo colocadas agora como justificativa para desrespeitar o processo depois. Eu preciso lhe dizer que a abertura desse processo foi decidida pelo Conselho Universitário de uma maioria esmagadora. Na época, se não me engano, foi 55-8. Né? E quem, hoje em dia, coloca críticas, agora que o processo rolou, a abertura do processo, são esses 8. Né? São alguns desses 8 que lá, inicialmente, sequer queriam que o processo estivesse acontecendo pelas razões deles. Que é importante perguntar a eles e perquirir por que eles lá não queriam que isso tivesse acontecido. Quero dizer que as assembleias dos professores, a assembleia dos servidores técnicos, a assembleia dos estudantes, decidiram, com uma maioria ainda mais esmagadora, o início desse processo. Né? A universidade, portanto, pelos seus meios democráticos e amplamente majoritários, decidiu por esse processo. Eu quero dizer que a eleição ser feita de modo digital não é nenhuma novidade para ninguém. Nós temos cerca de 16 ou 17 universidades federais que, nesse exato momento, estão fazendo eleições no formato digital. Está dando certo em todas, Kátia. Né? Aliás, eu preciso lhe dizer o seguinte, o nível de participação da comunidade está sendo maior do que nas eleições presenciais. Lhe digo mais, tem universidades, como é o caso da Federal de Goiás ou da Unifesp, que já usavam esse sistema eletrônico de votação antes da pandemia. A eleição de reitor em 2018 da Federal de Goiás foi feita por esse sistema, esse que agora, enfim, vai presidir as nossas eleições. Então, assim, o que eu vejo são justificativas esfarrapadas de pessoas que não tiveram a capacidade de articulação política para ter a força nessa campanha que gostariam de ter, mas daí me desculpe, a culpa não é minha, né? A culpa não é minha. Quer dizer, essa é uma questão política interna, eu não tenho culpa, eu tenho responsabilidade, mas não me jogue culpa de que a comunidade hoje tem um grande reconhecimento por essa gestão da universidade, que fizeram listas de apoio, inclusive, antes do processo, listas de terceiros, listas espontâneas, manifestações democráticas, dizendo queremos que o professor Ricardo e que a professora Graciela continuem, só que isso, né, deixou algumas pessoas muito mordidas, né, e acusaram isso, inclusive, de ser antidemocrático. Eu nunca vi isso na minha vida, manifestação de apoio com manifestação de repúdio ser considerado como ofensa à democracia, ao invés de manifestação de democracia. Então, assim, o fato das pessoas não estarem encontrando espaço na sua campanha ou nas suas propostas não é culpa da democracia e nem culpa do processo. Né? Eu acho que o resultado final das urnas vai demonstrar bem a legitimidade desse processo todo e o nosso envolvimento da comunidade. E repito, o que eu espero é que todos aceitem o resultado democraticamente, porque isso é uma medida de respeito com a nossa comunidade. Eu gostaria de deixar um tempo para suas considerações finais, algo que o senhor acha que seria importante falar nesse momento, que a gente não abordou, o tempo para o seu encerramento. Kátia, eu quero te agradecer, em primeiro lugar, por esse espaço. Acho que foi bastante rico e bastante oportuno. Algumas das discussões que você levantou, eu preciso ser sincero, sequer estavam circulando dentro da universidade. Estavam apenas, enfim, né, na estratégia de campanha não apreciada pela comunidade interna e na canela, ao invés de ir na bola. Ninguém está dando importância para isso dentro da universidade. As pessoas dentro da universidade querem um debate de alto nível, querem um debate de propostas, né? Mas eu te agradeço, de qualquer modo, por ter feito essas perguntas, né, que me deu a oportunidade, inclusive, de falar aqui, né, o quão irrelevantes, né, enfim, são as questões, as aleivosias que eventualmente sejam levantadas. Eu queria fazer uma mensagem final, sequer para a nossa comunidade interna, mas mais para a nossa comunidade externa, né, sabendo, enfim, da capilaridade que a Gazeta do Povo tem. Né. Eu queria dizer para a sociedade paranaense o quanto ela deve se orgulhar da sua universidade. Gente, a Universidade dos Paranaenses, a Universidade Federal do Paraná, é a mais antiga do Brasil e está no berço da nossa sociedade. Lembrem que o nosso prédio histórico, lá na Praça Santos Andrade, que abriga a Faculdade de Direito, curso de Psicologia, algumas pró-reitorias, é o símbolo da cidade de Curitiba. Se vocês forem a Palotina, se vocês forem a Toledo, a Jandaia, a Pontal, a Matinhos, vocês vão ver a importância central naquelas comunidades da Universidade Federal do Paraná. A universidade é motivo de orgulho para todos. Agora, na pandemia, isso está ficando mais claro. Então, eu quero dizer isso. A universidade tem que ser embalada.
ela tem que ser protegida de fake news. A universidade foi muito injustamente detratada nos últimos tempos, gente, e a universidade é um valor da nossa comunidade. Veja, eu não estou dizendo que a universidade é perfeita, eu não estou dizendo que a universidade sempre caminha do jeito certo. A universidade, como qualquer instituição, qualquer organização pública e privada, precisa sempre olhar para frente, corrigir rumos, caminhar adiante. Mas, mesmo sendo assim, a universidade é motivo de orgulho para cada paranaense. Vocês podem ter toda a certeza. E formamos as gerações de quem está aqui hoje, dos pais de quem está aqui hoje, dos avós e avós de quem está aqui hoje. A gente está formando gerações de paranaenses hoje com mais pluralidade, com mais colorido, com mais inclusão, mas a universidade sempre teve essa função de formação de gerações, de produção de conhecimento, de formação dos professores dos outros níveis. É um tesouro da nossa comunidade. Que todos sempre olhem com carinho para a universidade de todos os paranaenses. Obrigada, professor Ricardo Marcelo Fonseca, candidato a reitor, no caso, a reeleição no cargo de reitor da Universidade Federal do Paraná. A Gazeta do Povo acompanha com bastante atenção o que acontece nesse tesouro paranaense que foi citado aqui pelo professor Ricardo Marcelo, que é a Universidade Federal do Paraná, e agradeço também a quem acompanha esse vídeo, que permite entender um pouquinho mais desses bastidores, dessa decisão que é tão importante para os rumos da universidade. Até a próxima. Obrigado.